Sejam bem-vindos a mais um culto ao nosso Senhor Jesus Cristo, todos que estão presentes aqui e aqueles que vão nos assistir pelas redes sociais. Hoje nós vamos falar de como você se sente como cristão e como é que nós deveríamos nos sentir como cristãos. E nós vamos então começar aqui com os versículos, que o Senhor nos deu nesse tema. Então, o tema de hoje é: não somos deste mundo. Foi Jesus quem disse isso. Então, nós vamos ver alguns versículos, vamos ler alguns versículos que retratam esse fato. O primeiro é João 17, do versículo 9 ao versículo 11, que diz assim: esse capítulo 17 é a oração intercessória que Jesus fez para a sua igreja. Então, Jesus clamou ao Pai pela sua igreja. Então, nesse trecho ele diz assim, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, todo aquele que chega a Jesus, Jesus salva e nós nos tornamos o quê? Propriedade exclusiva de Deus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E neles, ou seja, na igreja, Jesus é glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou partir para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Jesus, mais uma vez, revela então a unidade, Pai, Filho e o Espírito Santo, como sendo o único Deus em três pessoas diferentes. Então, Jesus aqui está pedindo ao Pai que nos proteja, porque Jesus agora, ele sabe que ele vai ser morto, vai ressuscitar e vai voltar ao Pai. Mas aqueles, os discípulos, a igreja, vai ficar aqui. E a igreja aqui na terra, sem a proteção de Deus, não prospera. Ela não iria para frente. Os discípulos iam ser mortos e não ia acontecer nada. Mas com a proteção divina, a igreja permanece até os dias de hoje. No versículo 12 a 16 está escrito assim, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então, o Senhor está dizendo aqui o quê? Que nós não somos do mundo. O que significa isso? Significa que os valores deste mundo não podem nortear a nossa vida. Significa que aquilo que a sociedade do mundo, aquilo que os homens perversos, aqueles que não temem a Deus fazem, nós não devemos fazer também. O Senhor já nos tirou espiritualmente, ou seja, Ele já nos comprou. É como se você comprasse algo numa loja, mas fosse buscar depois. Na realidade, embora aquele objeto esteja na loja, ele não é mais da loja. Ele é seu, porque você comprou. É uma analogia dizendo o quê? Que Deus nos comprou através do sangue de Cristo. Cristo nos tornou filhos de Deus. Nós somos de Deus, mas estamos no mundo. Mas nós não somos este mundo. Nós somos de Deus. E o nosso comportamento, o nosso sentimento, a nossa vida precisa mostrar isso. Você se sente de Deus aqui? Você se sente de Deus. Então, nós vamos dar algumas características aqui, falar alguma coisa sobre isso, Mas vamos ver mais um versículo agora. Tá? 19 a 23. Olha só o que Jesus diz.
É muito importante a gente entender isso para acabar com a religiosidade, né? Daquelas pessoas que acreditam ainda que são merecedoras do céu. Aqueles que acreditam que precisam ser santos, ou seja, não fazer nada errado para entrar no céu. Porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém entra no reino de Deus, ninguém verá a face de Deus. Mas olha o que Jesus disse: e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então quem nos santifica é Jesus Cristo, não são os nossos atos. Tudo bem? Entendemos isso? E não rogo somente por estes. Estes quem? Aqueles que estavam ouvindo, aqueles judeus que creram em Jesus e foram salvos. Então, Jesus, eu não estou pedindo só por estes, mas também por aqueles que, pela tua palavra, hão de crer em mim. Quem são esses que, pela palavra, creram em Jesus? Todos aqueles que receberam a palavra através da igreja. Inclusive, nós que estamos aqui, você que está assistindo pelas redes sociais, e já entregou a vida para Jesus, creu em Jesus e entregou a vida para ele. Então, Jesus faz essa oração intercessória por todos nós, ou seja, pela sua igreja, em todo o tempo e para sempre. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aí é que está a função da igreja. Pregar o Evangelho. Pregar quem é Jesus Cristo. Então, eu sabendo que eu não sou deste mundo, eu sinto isso, vocês disseram que sente que não é desse mundo, nós temos o quê? Um impulso, pela ajuda do Espírito Santo, a pregar o Evangelho de Cristo, para que mais pessoas sejam salvas. Porque nós não estamos aqui para pregar outra coisa, filosofia, política e outras coisas mais. Nós estamos aqui para pregar prioritariamente, é claro, prioritariamente, o Evangelho do Reino. Porque nós somos, nós somos dirigidos pelo Senhor e nós temos o quê? Um discernimento das coisas que estão acontecendo. Então nós temos direito a dar a nossa opinião, nós temos direito a orientar aqueles que estão errados, é claro. Mas prioritariamente pregar o Evangelho do Reino, o que não tem acontecido. Esses dias eu vi um debate de mais de 40 minutos, gente, 40 minutos num canal de grande visualização por cristãos e não cristãos, e estavam discutindo se Caim, a descendência de Caim, sobreviveu ao dilúvio. Se tinha alguém aqui ainda na terra descendente de Caim, que obviamente não tem, né? Porque Noé e a sua família não foram os únicos que sobreviveram ao dilúvio. Não tem nada de Caim ali. Então ele não sobreviveu, mas ficaram 40 minutos discutindo isso e não falaram nenhuma vez de salvação. Nós vemos hoje canais aí do YouTube, do Instagram, de 10, 15, 30, uma hora e pouco, falando mal das igrejas. Não quero saber se é verdade ou não, mas estão falando mal das igrejas. É muito tempo perdendo, ao invés de falar da salvação. Não fala da salvação. São fofoqueiros. Eram fofoqueiros antes de entrarem na igreja. Se são salvos, Deus o sabe. E continuam sendo fofoqueiros. E o povo gosta de fofoca, né? Aí tem lá milhares de visualização. Está errado. Nós não somos deste mundo. Esta é a diferença. Jesus diz, vocês não são deste mundo. Só que acontece o quê? Muitas pessoas querem ainda que o mundo goste delas. Então ficam abrindo exceções. E Jesus disse, se você quer ser amigo do mundo, você vai ser meu inimigo. Não abre exceção, não. Você diz que se sente diferente, não é? Sim ou não? Que você é de Jesus. Então tem que viver diferente. Por exemplo, vou dar esse exemplo aqui já.
Uma pessoa antes de ser militar, né, na época boa que era ser militar, ela se vestia como civil. Não vou falar de roupas aqui não, porque a roupa, né, aí vai entrar em religiosidade e nós não somos religiosos. Ela falava de um jeito diferente. Ela podia fazer certas coisas. Mas depois que ela se tornou militar, porque ela quis, agora ela, em serviço, não pode vestir qualquer roupa. Ela não pode falar de qualquer maneira. Ela tem que respeitar. Não é assim? Vou dar um exemplo mais próximo de nós, porque aqui não tem nenhum militar, né? Ainda não, né? Por exemplo, uma pessoa uma mulher, vou falar da mulher primeiro. A mulher, então, uma moça, menina, vai arrumar um namorado. Né? E ela vai arrumar um namorado que goste dela. Não é? Antes dele ser namorado dela, ele podia ficar interessado por outras meninas ali e tal, saindo com outras meninas? Podia? Antes de ser namorado dela? Antes de ser namorado, podia, menina. Ou não? É antes. E agora? Depois de começar a namorar, ele poderia? Agora pode? Não, você fica aqui que eu vou sair com outras meninas, vou para a festa. Pode? A menina vai aceitar isso? Por quê? Porque agora ele é namorado da menina. Ele tem que se sentir namorado. Porque se ele não se sentir namorado, ele não está nem aí. Vai continuar fazendo as mesmas coisas que fazia antes de ser namorado. Bom, então evoluiu agora esse namoro para o noivado. Né? Qual é a noiva que aceita que o seu noivo continue fazendo as mesmas coisas que fazia antes de ser noivo, antes de ser namorado? Qual é a noiva que aceita? Não aceita. Bom, agora evoluir um pouco mais esse relacionamento? Casaram. Então agora o noivo vai chegar a esposa vai chegar para a esposa e vai falar assim: olha, agora você é minha esposa. E eu prometo ser fiel para você todo dia, menos uma semana por ano. A esposa vai aceitar isso? Essa infidelidade? Uma semaninha só. Com certeza, se um marido fala isso para a esposa, ele não se sente esposo, pelo menos naquela semana ele não se sente esposo. Assim deve ser. O cristão, ele precisa se sentir que ele não é desse mundo. E aí envolve fé, comportamento e pregar o evangelho. Então quando eu vejo pessoas que se dizem cristãs, que têm canais nas redes sociais de longo alcance e não pregam o evangelho, ela pode dizer que é, mas ela não se sente. Porque quem se sente cristão, ele tem que falar da salvação em Cristo. Onde já se viu alguém que é cristão conversar sobre religião 1 hora com alguém e não falar o nome de Jesus? Como é que pode? É inadmissível. Ela não se sente cristã. Ela diz que é, mas não se sente, entendeu? Porque Jesus diz: eles não são, Pai, deste mundo. Guarda-os, porque o mundo os odeia. E tem muito cristão querendo agradar quem os odeia. Quem que os odeia? O mundo, os valores deste mundo. Aqui é claro que o Senhor não está falando de pessoas, porque nós temos amigos que não são cristãos e gostam da gente. Não vão fazer mal para a gente jamais. Então não são as pessoas, são os valores deste mundo. Os valores dessas pessoas é que não podem nos influenciar mais. Porque esses valores odeiam Cristo. E nos odeiam. Então, entender que o cristão não é mais desse mundo é muito mais do que apenas falar. Nós precisamos nos sentir. E essa semana que começa hoje, a gente vai se sentir várias vezes durante a semana, nós vamos sentir que nós somos diferentes, não somos deste mundo. A gente vai, puxa, eu não sou desse mundo, eu sinto diferente. Diferente não significa ser melhor que ninguém. Porque o que nos torna santificados, o que nos torna santos e aptos a entrar no céu, não é a gente, é Cristo em nós. Mas nós somos diferentes. Não somos deste mundo, nós somos do reino de Deus. Ainda não estamos lá, mas nós já fomos comprados. Por isso que você não pode se vender.
Por isso que o cristão não se vende, ele se sente diferente. Então, quando chega um outro Deus e perguntando, você quer ser meu? O crente não vai. Porque fala, eu já tenho dono, eu sinto isso, eu creio nisso. Entendeu a diferença? Por isso que a maior característica do cristão é não se curvar diante de outro Deus. Se você conhece alguém que diz ser cristão, mas hoje está adorando outro Deus, ele nunca foi. Olha só, muitas religiões forçam aqueles que estão nela a desejarem ser perfeitos. E jamais vão conseguir. Não vão ser perfeitos. Nós vamos alcançar. Lógico, isso não significa que a gente não almeje melhorar. Foi o texto lido aqui hoje, né? Nós o que nós almejamos ser melhores, deixar de fazer aquilo que é errado que fazíamos, começar a fazer as coisas certas. A gente almeja isso, mas não para ganhar o favor de Deus, não por merecimento, mas por amor a Deus. Olha o que está escrito: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tem amado a eles como me tem amado a mim. Ou seja, a única maneira de nós sermos perfeitos diante de Deus é se Cristo habitar em nós. Não tem jeito. E a religião diz exatamente o contrário. Você precisa deixar disso, você precisa fazer, você precisa esforçar para que você entre no reino dos céus. Jamais vão conseguir. Jamais. Eu aprendi vendo esses vídeos de debates, quando eu vejo que descamba como esse de Caim, eu logo digo, mas ontem o pastor, que eu gosto de ouvir ele falar que ele tem uma mansidão, uma paciência muito grande, né? Isso é de Deus. Que ele disse, sabe quando está escrito lá em Mateus, capítulo 5, se não me engano, que diz que Jesus não veio para abolir a lei, mas sim para cumpri-la. O que isso significa? Esse texto de cumprir a lei significa pagar a pena. Porque a lei diz o seguinte, se o homem não cumprir os 603 mandamentos da Torá, ele é réu de morte. Ele perde a vida eterna. Então, como não há nenhum homem que possa fazer isso, Jesus disse, eu vim para cumprir a lei, ou seja, ele pagou a pena por toda a humanidade, porque ninguém na humanidade consegue cumprir a lei. Logo, tem o quê? A pena, o castigo. Qual é o castigo? Morte eterna. E Jesus foi e pagou com a sua vida pela humanidade, sem ter pecado. Então, cumprir a lei significa o quê? Pagar a pena. Jesus pagou a pena por nós, no nosso lugar. Não é demais? Então, amados, se você não se sente diferente e crê que é cristão, se você crê que entregou a vida para Jesus, basta você pedir ao Espírito Santo. Me ajuda a sentir diferente. Diferente. Eu crer, saber que eu não sou deste mundo. Para que os valores desse mundo não me contaminem. Não é no sentido de perder a salvação, mas é de nós termos um bom testemunho, realmente refletir Cristo e o Pai e o Espírito Santo em nós. E não querer agradar o mundo, né? Porque se você... Olha, veja bem. Se você se sentir... crer exatamente viver como sendo cidadão dos céus, você vai desagradar o mundo. Você vai desagradar o mundo. Experimenta falar de Jesus, salvação somente em Jesus. Você vai desagradar o mundo, vai desagradar o religioso. E é assim mesmo. É assim que vai acontecer. Agora, se você quiser agradar o mundo, fazer exceção... Não, hoje eu não vou falar que Jesus é o único Senhor, não. Você vai estar querendo agradar o mundo, e aí tem característica de inimigo de Deus, e nós não somos inimigos de Deus. Romanos 12, 2. Não se amolde ao padrão deste mundo. Paulo disse o quê? Não queira fazer igual o mundo faz. Nós não somos deste mundo. Aí fica mais fácil de entender porque Paulo falou isso, né? Não querer ser igual ao mundo. Você não é do mundo, desse mundo. Mas transforme-se pela renovação da sua mente. Se a nossa mente, a nossa alma não sofrer a transformação, a gente vai continuar igual como éramos antes.
E não vai adiantar você saber que você não é desse mundo, você vai fazer igual no mundo. A nossa mente, a nossa alma precisa ser mudada. Em tudo, irmãos. É na família, é na igreja, é na sociedade, né, como um todo. Se a gente não mudar o nosso pensamento, a gente vai praticar as mesmas coisas. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem é que não quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Principalmente os cristãos ou aqueles que estão na igreja. Todos nós queremos, mas precisa renovar a mente. Não pode se mudar ao mundo, porque nós não somos desse mundo. Né? Tiago 4,4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Essa palavra não é para quem não está na igreja, essa palavra é para quem está na igreja. Porque o mundo agrada o mundo desde sempre. Você entende que essa palavra não é para o mundo? É para a igreja? É a igreja que às vezes quer abrir exceção e agradar as pessoas? Ah, é parente. Ah, é meu colega da escola. Ai, quem é? Ai, Jesus disse que nós vamos ser levados a autoridades. E lá ele vai colocar nos nossos lábios o que falar. Você acha que o que nós vamos falar vai agradar a autoridade que não teme a Deus? Claro que não. E 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder maligno. Você sabe disso, que nós somos de Deus, você já falou. Você sabe que todo o poder deste mundo está no maligno? Até estavam discutindo aí sobre a ganância do homem, sobre como a justiça do homem virou injustiça para Deus. Por quê? Quem domina o poder no mundo é o diabo. Né? Nós vemos hoje presidentes mentindo adoidado. Por quê? Porque o pai deles é o diabo. Quem mantém o domínio na terra, quem tem o governo na terra, é o diabo. Está escrito. E se nós não sabemos que nós somos diferentes, nós não somos deste mundo, quem rege a nossa vida é Jesus, é o Pai Celestial, o Senhor Espírito Santo, a gente vai começar a fazer igual o mundo, ou seja, vamos nos moldar ao mundo. E isso faz com que haja característica em nós de inimigos de Deus, e nós não somos inimigos de Deus, nós somos filhos de Deus. E finalmente, João 15, 18 e 19, que diz assim: se o mundo os odeia, que às vezes a gente não quer, né? Ninguém quer ser odiado. Não é que você tem lá, por exemplo, um grupo de amigos, grupo está em moda, é o WhatsApp, é o Instagram, essas coisas todas. E você não quer que eles odeiem você. Você quer o quê? Quanto mais likes você ganhar, melhor. Né? E é isso que acontece aí na mídia. As pessoas falam de fofoca, falam de assuntos que não tem nada a ver com salvação a priori. Porque quer agradar o quê? O mundo. Quer agradar, precisa agradar. Mas o único meio de agradar o mundo é levá-los à vida e não deixá-los morrer. Mesmo que seja pago um preço. Então, aqui o Senhor diz: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Nós somos seguidores de Jesus. O mundo, ou seja, os valores desse mundo, primeiro odiaram Jesus. Vão nos odiar também. Se vocês pertencessem ao mundo, a quem vocês pertencem? A quem vocês pertencem? Quem pagou o preço por vocês? E vocês pertencem a quem então? A Jesus. Aí Jesus disse: mas se vocês pertencessem ao mundo, o mundo os amaria. Olha lá. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Esse amar aqui do mundo não é amor só, é escravidão. Esse amar significa possessão, ficar, agarrar, não soltar, prender, subjugar, matar. Todavia, agora o Senhor fala para nós: vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Quando eu li pela primeira vez, no começo, quando eu era menino na fé, eu falava: puxa, então as pessoas me odeiam, eu tenho que tomar cuidado com as pessoas. Jesus diz que o mundo me odeia.
Mas eu falei, mas Senhor, tem aquele lá que gosta de mim, meu amigo e tal, nunca falou comigo, ele me odeia. Foi só então, no buscar a palavra, que o Senhor nos ensinou que não são as pessoas que nos odeiam. São os valores e aquele que governa o mundo me odeia. Então, as pessoas nós precisamos amá-las e o maior sinal de amor para com uma pessoa é você levá-la a Cristo. Não é? Como é que você, se você se sente do reino de Deus, e você é do reino de Deus, que Jesus disse que nós não somos deste mundo, e você diz que ama alguém, como é que você pode ficar calado a respeito da salvação? Como é que você pensou? Você tem um amigo durante 30 anos. Depois de 30 anos, vocês morrem no mesmo dia. E você nunca falou de Jesus para esse seu amigo, que você dizia para ele, pô, você é meu amigo, você é ponta firme, eu te amo, viu? Ele, eu também te amo, você é meu amigo. Morreram no mesmo dia e você nunca falou de Jesus para ele. Ele vai para o céu, você vai para o paraíso. Ele não vai te ver mais durante um certo tempo. Ainda vai sofrer lá no céu. E você vai estar na presença de Jesus, com os outros irmãos, tranquilo, em paz. E vai chegar o dia do juízo. E você vai estar na fila para entrar no céu. E de repente você olha para a esquerda e vai ver aquele seu amigo. Você acha que ele não vai te perguntar, nem que seja com um olhar, por que você não falou de Jesus para mim? Dizendo que me amava? Não é uma coerência. Não é uma coerência. Ah, deixa que Jesus toma a frente. Já tomou, colocou você na vida dele. Que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos ajudar a pregar o Evangelho do Reino, enquanto há tempo, né? Que o Senhor nos impulsione a partir de hoje, porque nós somos dele e não somos deste mundo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, esse é o nosso pedido. É o pedido de que o Senhor nos capacite cada vez mais a falar da salvação, que só é possível através de Jesus Cristo. Se nós crermos nele, se nós recebemos o sacrifício dele para nós e nos entregarmos a ele, nos ajuda a pregar, Senhor. Que assim seja em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos. Espero você no próximo vídeo ou aqui na igreja, Avenida General Marco Arthur 380, no Jaguaré, domingo às 10 da manhã. Um abraço, até breve.